Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Fabiola e hoje a gente vai falar sobre objeto direto e objeto indireto, que são os complementos dos verbos transitivos. Lembrando que para entender este conteúdo você precisa ter assistido o vídeo da aula passada, onde eu faço a diferenciação entre os verbos transitivos e intransitivos e também falo sobre verbo de ligação, né? Que são, no caso, nossos 3 tipos de verbos. Na verdade, tem um outro tipo de verbo que é, no caso, os verbos fenômenos da natureza, né? Que também são impessoais, mas nós só falamos desses 3 tipos: transitivo, intransitivo e verbo de ligação. Antes de começar, né, eu vou relembrar para vocês rapidinho o que são os verbos intransitivos e transitivos, ok? Pessoal, vamos lá. Os verbos intransitivos são aqueles que, sozinho, eles expressam uma ação. Quer dizer, o sentido todo da frase vai vir em volta do verbo, porque ele é um verbo que não precisa de complemento nenhum. Por exemplo, o verbo morreu, comeu, dançou. Se eu disser ele morreu, toda a ação da frase, tudo que eu quero dizer vem no verbo, que é o verbo morrer. É um verbo que eu não preciso de complemento para entender, né, o que aconteceu ali na frase. Dançou, comeu, gritou. Eu não preciso de complemento nenhum para entender o que, né, o verbo, qual é a ação do meu verbo. Agora, por exemplo, se eu tenho um verbo gostar, né? O verbo gostar, gente, já não vai ser um verbo intransitivo. Por quê? O verbo gostar, diferente de todos esses que eu já falei, do morreu, do comeu, do dançou, ele é um verbo que precisa de complemento, porque quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Toda vez que você utilizar esse verbo, você vai precisar ter um complemento, ele exige um complemento, para entender a ação expressa por ele. Ó, se eu disser ele morreu, é diferente de eu dizer ele gosta. Porque se ele morreu, eu entendo a ação toda que aconteceu, ele morreu e acabou, né? Agora, no ele gosta, ele gosta de quê? Eu preciso de um complemento para entender o que ele gosta. Então, toda vez que você precisar de um complemento para entender o que ele gosta, a gente diz, né, que temos aqui um verbo transitivo, tá bom? Então, gente, o complemento do verbo, por exemplo, ele gosta de bolo, né? E aí, esse de bolo é o complemento do meu verbo, né? Este complemento do verbo transitivo é o que eu classifico em objeto direto ou indireto, que vocês vão agora saber como que a gente vai diferenciar. Quando que o complemento do meu verbo transitivo vai ser objeto direto? Quando que o complemento do meu verbo transitivo vai ser objeto indireto, ok? Então vamos lá. São complementos verbais da frase, né? Objeto direto, objeto indireto são complementos verbais da frase. O objeto direto ou indireto, que completam o sentido dos verbos transitivos diretos e indiretos e que possuem significados incompletos quando estão sozinhos. Aquilo tudo que eu já falei, né? Quando que a gente vai ter um objeto direto? Quando eu tiver um verbo transitivo, né, que eu vou classificar também como objeto direto, porque o complemento, né, o complemento do meu verbo não vai precisar de quê? Não vai precisar de preposição, ok? Então vamos aqui para os exemplos. Eu vou excluir aqui rapidinho. João comeu a lasanha, né? Qual é o meu verbo aqui? Comeu. Gente, se eu tirar a lasanha, eu não sei o que ele comeu. Então,
esse verbo aqui precisa necessariamente de um complemento, ok? O que ele comeu, né? A lasanha. Então, a lasanha é o complemento do verbo comeu. Então, a lasanha eu vou classificar como objeto direto. Por quê? Porque a, neste caso, é um artigo. Então, eu não tenho preposição aqui depois do meu verbo. Se eu não tenho preposição, se o complemento do meu verbo não vem acompanhado de preposição, eu digo que eu tenho um objeto direto, porque ele não vem acompanhado de preposição, ok? Então, a lasanha é igual ao complemento do meu verbo, tá? Que é classificada como objeto direto. Comeu, vou agora escrever aqui para vocês. Comeu é o meu verbo. De cara a gente já sabe que é um verbo transitivo, porque eu preciso de um complemento, porque quem come, come alguma coisa, né? Então é um transitivo. Se eu classifiquei o meu complemento como objeto direto, logo o meu verbo vai ser um verbo transitivo direto, ok? Aqui eu tenho também uns outros exemplos que também pode ser classificado como objeto direto. Se depois do meu verbo tiver um pronome substantivo, se depois do meu verbo tiver um pronome oblíquo átono, por exemplo, o ar aqui, eu tenho também um objeto direto, ok? Então aqui, gente, conseguimos entender? Eu vou ter um objeto direto quando eu tiver um verbo transitivo que necessita, que exige complemento, e esse complemento não vem acompanhado de preposição. Vamos lá, não sabe o que é preposição? Volta no livro, dá uma pesquisada, que a professora já tinha explicado o que era preposição, tá bom? Preposição, ela serve para interligar, né? Quais são as preposições? A antes, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás e umas outras palavras que também podem agir como preposição. Então, o mais importante é vocês conseguirem primeiramente diferenciar quais são os tipos de verbos, e a partir quando vocês conseguirem diferenciar, né, quando vocês conseguirem enxergar o verbo transitivo, aí você vai lá e vai olhar esse verbo transitivo. Qual é o complemento dele? Tem preposição? Não tem? Tem preposição. Objeto indireto, que é o que vocês vão aprender agora. Não tem preposição, objeto direto, tá bom? Então, essa é a grande diferença. Como eu já disse, acabei de dizer para vocês, o objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo também, né? Se ele é transitivo, indireto, por que ele vai ser indireto? Porque o complemento dele é um objeto indireto. Quer dizer que o complemento dele, o complemento do meu verbo transitivo, vai vir com o auxílio da preposição. Então, ele se transforma num verbo transitivo indireto, ok? Esses verbos, gente, né? Esse objeto necessariamente precisa de quê? De uma preposição, como eu disse aqui para vocês, indicando o paciente da ação verbal. Sendo assim, o elemento que se destina à ação verbal, ok? São representados principalmente por substantivos, pronomes oblíquos e orações subordinadas substantivos. Vamos aqui para o exemplo. Ele gostou da opinião do aluno. Olha só, gente. Eu tenho aqui o verbo gostar, que inclusive fez, né, o mesmo verbo que eu usei ali em cima no exemplo. Ele gostou. Então eu vou perguntar, quem gosta, simplesmente gosta, ou gosta de alguma coisa ou de alguém? Ah, não, quem gosta, gosta de alguém. Se eu tiver uma frase que só ele gostou, eu não sei qual é a ação real do meu verbo, porque eu preciso de um complemento. Esse verbo necessita de um complemento.
Então, quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Olha só, toda vez que eu vou perguntar para o verbo o que ele gosta, a preposição dele já vem na minha boca. Quem gosta, gosta de. Então, de é preposição. Aqui eu tenho da. O que é o da? É o de mais o artigo a que se transforma em da. Então, ele gostou da opinião do aluno. Então, esse da aqui é uma preposição, gente. Então, quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Então, aqui o complemento do meu verbo é da opinião do aluno. Se o da é preposição, eu classifiquei como OI, que é objeto indireto. E o verbo se transformou em um verbo transitivo indireto. VTI e OI, ok? Isso aqui é a mesma coisa. Ó, não afaste o menino de mim. Quem não vai afastar quem, gente? Não afaste o menino de mim. Então, eu tenho aqui os dois, tá? Eu tenho os dois complementos aqui, ó. De mim, tá? Vamos lá, gente. Termos que funcionam como objeto direto. Há pronomes que funcionam como objeto direto, como é o caso dos pronomes pessoais oblíquos. Então, prestem atenção aqui. Todos esses pronomes vão ser sempre objeto direto. Isso aqui é muito importante vocês gravarem, tá? Há alguns pronomes... Aí eu tenho aqui, ó. Gostaria de vê-la? Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. De vê-la. Vê-la. Ó, eu tenho aqui, esse lá vai ser um objeto direto, tá? Convidei-o para um jantar. É como se eu tivesse escrito, eu convidei ele para um jantar. Então, esse o aqui vai ser objeto direto, tá? Eu tenho também pronomes oblíquos como objeto indireto. Por exemplo, o lhe ou lhes vai ser sempre objeto indireto. E os pronomes oblíquos me, te, se, nos e vós podem vir ser direto ou indireto. Para saber, é necessário determinar sua função sintática, substituindo estes pronomes por um substantivo. Se o uso da preposição for obrigatório, então é o direto. Se não for, é o objeto direto. Prestem atenção nisso. Isso aqui, gente, vocês só vão aprender fazendo. Pessoal, também existem alguns verbos que podem ser ao mesmo tempo objeto direto e objeto indireto. O livro de vocês vai vir falar um pouco mais na frente, mas eu já estou falando aqui para vocês. Alguns verbos que vão vir na frente, o objeto direto e atrás o objeto indireto, tá? Então a gente vai classificar esse verbo como verbo bitransitivo ou verbo transitivo direto e indireto. Aqui eu pedi uns exercícios para vocês. Façam pra gente treinar, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.